Imagine isso. Você está sentado em uma sala tranquila, a luz suave do entardecer entrando pela janela. Tudo parece normal, mas e se eu dissesse que neste exato momento, forças sombrias podem estar se movendo para mudar o destino da humanidade? Que alguém, ou algo, está agindo das sombras para moldar nosso futuro? Hoje, vamos mergulhar em um dos temas mais intrigantes e perturbadores da história: o Anticristo. Será que ele já está entre nós? E mais importante, estamos preparados para o que isso significa? Se você já pensou sobre o fim dos tempos, ou se é um curioso do desconhecido, fique comigo. Neste vídeo, vamos explorar profecias, sinais e teorias que vão fazer você questionar tudo o que sabe. E claro, já deixe seu like e inscreva-se para não perder os mistérios que desvendamos aqui. Ao longo da história, o conceito do anticristo tem sido um ponto central em debates teológicos, conspirações e até mesmo na cultura popular. Mas para entender quem ou o que é o anticristo, precisamos mergulhar fundo nas definições que atravessaram milênios. Na Bíblia, mais precisamente nas epístolas de João, o anticristo é descrito como aquele que nega Jesus Cristo e desafia diretamente a verdade divina. Mas o que realmente intriga é a ideia de que muitos anticristos já surgiram ao longo do tempo. Isso significa que o anticristo não é apenas uma figura específica, mas também um símbolo de oposição ao bem e à verdade. Na antiguidade, figuras como o imperador Nero foram associadas ao anticristo. Para muitos cristãos primitivos, Nero era o exemplo perfeito: cruel, perseguidor dos cristãos e responsável por atrocidades que marcaram o início de uma era de sofrimento para o povo de Deus. Sua associação com o número 666, através de cálculos baseados no valor numérico das letras hebraicas, cimentou essa visão para gerações. Séculos depois, outros líderes foram apontados como candidatos ao papel. Napoleão Bonaparte, por exemplo, com sua ascensão meteórica e campanhas de conquista, foi visto como uma ameaça global. Hitler, com seu regime de terror e genocídio, não só encarnou o mal absoluto para muitos, como também levantou suspeitas de estar cumprindo profecias apocalípticas. No entanto, em tempos modernos, o conceito do anticristo ganhou novas dimensões. Não se trata mais apenas de uma figura autoritária ou ditatorial, mas de alguém com carisma e a habilidade para unir o mundo sob uma falsa promessa de paz e prosperidade. Pense em líderes que utilizam a tecnologia, a mídia e a política para alcançar um nível de influência nunca antes visto. Mas e se o anticristo não for apenas uma pessoa? E se for um sistema, um conglomerado de ideais, instituições e tecnologias que trabalham juntos para enfraquecer a espiritualidade e a moralidade humana? Essa ideia faz sentido quando analisamos o impacto da globalização e da revolução digital. Hoje, é possível manipular milhões de pessoas com um único tweet, ou controlar informações essenciais por meio de algoritmos. Em um mundo tão interconectado, o anticristo pode não precisar aparecer como uma figura física. Ele pode ser a personificação de um sistema que já opera em nossas vidas. E se o anticristo já estivesse entre nós? Teóricos apontam para eventos que poderiam ser sinais de sua presença. A pandemia global, por exemplo, foi vista por alguns como uma forma de testar a obediência mundial. Passaportes de vacinação e o uso crescente de tecnologia para rastreamento levantaram questões sobre liberdade e controle. Líderes carismáticos e visionários, como Elon Musk e Donald Trump, também entram nas discussões. Musk, com seu projeto Neuralink, busca conectar o cérebro humano à internet, o que alguns acreditam ser um passo em direção à marca da besta. Trump, por outro lado, foi tanto venerado quanto odiado, com alguns grupos religiosos até mesmo vendo como um salvador moderno ou um possível precursor do anticristo. E você, o que acha dessa narrativa? Será que o anticristo já vive entre nós? Ou ainda estamos aguardando sua chegada? O conceito do anticristo está intrinsecamente ligado à ideia de profecias e sinais que anunciarão sua chegada. Mas como identificar esses sinais? Seriam os eventos atuais partes de um plano maior? No livro de Apocalipse, encontramos descrições vívidas sobre os eventos do fim dos tempos. Uma das mais emblemáticas é a visão de João sobre a marca da besta. O número 666 tornou-se um dos símbolos mais icônicos do mal, mas sua interpretação varia entre teólogos e estudiosos. Alguns acreditam que o número seja uma referência direta ao imperador Nero, enquanto outros veem nele um código para um sistema de controle global. Em tempos modernos, há quem associe o 666 à internet, devido à equivalência do www no hebraico, ou até mesmo aos microchips, que já estão sendo testados para pagamentos e identificação. Jesus, em Mateus 24, alertou sobre guerras, rumors, fome e pestes, como sinais do início das dores do fim. Ao olharmos para o mundo atual, é impossível não fazer conexões. O aumento de tensões políticas, como o conflito entre potências como Estados Unidos, China e Rússia,
é visto por alguns como o prenúncio do Armagedon. Além disso, o avanço da tecnologia traz novos elementos para o cenário. Empresas como a Neuralink prometem revolucionar a maneira como interagimos com o mundo, mas também levantam questões sobre privacidade e controle. O que aconteceria se, um dia, fosse obrigatório implantar um chip para acessar recursos básicos, como compras ou transporte? Você sabia que na China, algumas cidades já operam sistemas de crédito social, onde seu comportamento e interações determinam seu acesso a serviços? Essa tecnologia, que parece saída de uma distopia, é vista por muitos como um passo em direção ao controle total. E o que dizer dos eventos naturais? Terremotos, enchentes e mudanças climáticas têm aumentado em frequência e intensidade. Para alguns, isso é simplesmente resultado do aquecimento global. Para outros, são os sinais inequívocos das profecias se cumprindo. Na política e na religião, o anticristo é uma figura que transcende ideologias e doutrinas. Ele é descrito como um mestre da manipulação, capaz de unir nações e convencer até os mais céticos. Mas quem poderia assumir esse papel em nosso mundo moderno? Durante a Guerra Fria, o comunismo foi frequentemente apontado como uma força anticristã, com líderes como Stalin sendo vistos como precursores do anticristo. Nos últimos anos, a narrativa mudou. A China, com sua rápida ascensão econômica e militar, é frequentemente colocada como candidata ao papel de besta do apocalipse. E o que dizer da relação entre tecnologia e política? Líderes que controlam a internet ou grandes conglomerados de comunicação têm um poder sem precedentes. Alguns teóricos sugerem que no futuro, o anticristo poderia emergir como um CEO de tecnologia, manipulando informações para criar uma nova ordem mundial. A profecia de São Malaquias menciona um último papa, chamado de Pedro Romano, que seria o líder espiritual durante o fim dos tempos. Para alguns, o Papa Francisco, como o primeiro Papa jesuíta, se encaixa nesse perfil. Outros acreditam que o próximo Papa será aquele que entronizará o anticristo. Além disso, há a questão do ecumenismo. O esforço para unir diferentes religiões é visto por alguns como um sinal de paz, mas por outros como o prelúdio de um governo global que usará a fé como ferramenta de controle. Por fim, uma questão central é: o anticristo será uma pessoa ou um sistema? Alguns estudiosos acreditam que ele pode ser uma combinação de ambos, um líder carismático que usa um sistema global de vigilância e controle para subjugar a humanidade. E você, consegue imaginar como seria viver em um mundo onde cada movimento seu é monitorado e controlado por um único governante? O que torna o conceito do anticristo tão fascinante é sua capacidade de se adaptar às eras e culturas. Em cada geração, novas interpretações surgem, misturando religião, ciência e especulação. Por exemplo, no Islã, o Dajjal é descrito como um falso messias, que engana a humanidade com milagres e promessas vazias. A semelhança com o anticristo cristão é inegável. Isso nos leva a questionar: será que essas histórias são versões diferentes de um mesmo evento? E se o anticristo não for humano? O avanço da inteligência artificial abre possibilidades assustadoras. Imagine uma imposto automóvel tão avançada que poderia manipular governos, economias e até mesmo crenças humanas. Já não seria necessário um líder físico. A IA se tornaria o próprio anticristo digital. No final, talvez o anticristo não seja apenas uma figura externa, mas um reflexo das escolhas da humanidade. Nosso desejo por poder, controle e conveniência pode ser o verdadeiro catalisador para a chegada dessa figura profética. E você, como interpreta esses sinais? Acha que estamos no caminho certo? Ou já cruzamos a linha? Nos últimos anos, documentários, livros e artigos têm alimentado debates fascinantes sobre o conceito do anticristo e as profecias relacionadas ao fim dos tempos. Um exemplo notável é o documentário A Era do Controle, do fim ao começo, que analisa como as tecnologias emergentes poderiam facilitar a criação de um sistema global de dominação. Este documentário argumenta que tecnologias como reconhecimento facial, vigilância por drones e moedas digitais centralizadas já estão criando o que poderia ser descrito como uma estrutura anticristã. Um caso intrigante é o da China, onde o sistema de crédito social monitora o comportamento dos cidadãos, recompensando ou punindo com base em suas ações. Outra descoberta recente que gera discussão é o projeto Neuralink, de Elon Musk. A ideia de conectar cérebros humanos diretamente à internet levanta perguntas desconfortáveis. E se essa tecnologia for usada para monitorar, ou até manipular, pensamentos, seria esse o início de um controle absoluto sobre a humanidade? Em paralelo, descobertas arqueológicas têm revelado segredos que alimentam novas teorias. Em 2021, ruínas da antiga cidade de Babilônia, mencionada no Apocalipse, foram exploradas em detalhes. Objetos encontrados sugerem práticas rituais complexas, que poderiam estar relacionadas a antigas lendas sobre pactos com forças malignas. Essas descobertas desafiam a visão tradicional de que o anticristo é apenas uma figura futura. E se ele fosse um ciclo recorrente,
manifestando-se de diferentes formas em diferentes eras. A história é uma lente poderosa para entender o conceito do anticristo. Desde a antiguidade, civilizações relataram figuras que encarnavam o mal absoluto. No período romano, Nero não apenas perseguiu cristãos, mas também simbolizou o caos e a destruição. Historiadores sugerem que ele foi o modelo inicial para o anticristo no imaginário cristão. Seu governo despótico, suas práticas cruéis e seu alegado envolvimento no incêndio de Roma consolidaram essa imagem. E mais, documentos descobertos recentemente em catacumbas romanas mostram inscrições que ligam Nero ao número 666. Essas evidências reforçam a ideia de que as profecias apocalípticas começaram a tomar forma como uma resposta aos horrores da época. Durante a Idade Média, líderes religiosos começaram a usar a figura do anticristo para reforçar a autoridade da igreja. Reformadores como Martinho Lutero, por exemplo, acusaram o papado de ser a manifestação do anticristo, devido ao que eles viam como corrupção e abuso de poder. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. O anticristo é sempre um símbolo das forças que ameaçam o status quo, ou ele representa algo mais profundo, uma luta contínua entre o bem e o mal na história humana? E se o anticristo não fosse uma pessoa, mas uma inteligência artificial superdesenvolvida? Considere isso. Uma IA automóvel que aprende a manipular emoções humanas, disseminar desinformação e consolidar o poder global. Essa ideia, explorada em séries como Black Mirror, parece menos ficção e mais uma possibilidade alarmante. Imagine um futuro em que governos e empresas utilizam IA automóvel para decidir tudo, de quem merece crédito bancário a quem tem acesso a serviços de saúde. E se essa imposto automóvel, com controle absoluto sobre a humanidade, assumisse o papel de governante global? Outro ponto interessante é a conexão entre o apocalipse e avanços tecnológicos. Por exemplo, o conceito de marca da besta poderia ser interpretado como um implante ou um código digital que monitora nossas transações e movimentos. Documentos de pesquisa sugerem que algumas dessas tecnologias já estão sendo testadas em larga escala. Há ainda outra possibilidade fascinante. E se o anticristo fosse o resultado de um experimento biológico? Teorias de ficção científica exploram a ideia de manipulação genética para criar um super-humano que lideraria a humanidade. Curiosamente, a ideia de um antagonista apocalíptico não é exclusiva do cristianismo. Muitas culturas possuem mitos e lendas que se assemelham ao conceito do anticristo, o Dajjal, no Islã. O Dajjal é descrito como um falso messias que tentará enganar a humanidade, com promessas de poder e riqueza. Assim como o anticristo cristão, ele é derrotado no final por uma força divina. O Kali Yuga no hinduísmo, o Kali Yuga é a era da escuridão, marcada pelo declínio moral e espiritual. A lenda afirma que, ao final dessa era, surgirá um destruidor que devastará o mundo antes da renovação. Comparações com outras mitologias, até mesmo nas culturas nórdicas, encontramos paralelos. Loki, o deus trapaceiro, desempenha um papel crucial no Ragnarok, o fim do mundo, segundo a mitologia escandinava. Essas semelhanças levantam questões intrigantes. Será que todas essas culturas estão falando da mesma figura? Ou será que o conceito do anticristo é um arquétipo universal, presente em nossa psique coletiva? O anticristo deixou uma marca indelével na cultura pop. Filmes como O Bebê de Rosemary e A Profecia exploram o nascimento de um ser maligno, que trará o caos ao mundo. Séries como Supernatural e Lucifer trazem versões modernas e complexas dessa figura, muitas vezes misturando elementos bíblicos com fantasia urbana. Nos jogos, o anticristo frequentemente aparece como o vilão principal, representando o ápice do mal. Um exemplo notável é o jogo Dante's Inferno, que adapta livremente a obra de Dante Alighieri, colocando o jogador em confronto direto com forças demoníacas. Por que o anticristo continua sendo uma figura tão fascinante? Talvez porque ele representa nossos medos mais profundos. O medo de perder o controle, de sermos enganados e de enfrentarmos um mal que parece invencível. Essa influência demonstra como o tema se adapta ao longo das eras, mantendo-se relevante para cada nova geração. Ao explorar um tema tão denso, é natural que surjam dúvidas. Vamos antecipar algumas delas. O anticristo é uma figura literal ou simbólica? Muitos teólogos acreditam que ele pode ser ambos, um símbolo de forças que se opõem ao bem, mas também uma figura literal que surgirá no futuro. E se essas teorias forem apenas especulações, mesmo que sejam, elas nos ajudam a refletir sobre a condição humana e os desafios do nosso tempo. A tecnologia é realmente uma ameaça? Não necessariamente. A tecnologia em si é neutra. O problema está em como a usamos. Mas antes de encerrarmos, quero deixar uma reflexão. Será que o anticristo é realmente uma figura externa, ou ele já vive dentro de nós, na forma de nossas escolhas, ambições e medos? E se o verdadeiro mistério não for identificar o anticristo, mas perceber como podemos resistir a ele? Deixe nos comentários suas teorias. Quem você acha que pode ser o anticristo? Ou será que ele nem é real? Vamos continuar essa discussão nos comentários? E claro, não se esqueça de curtir,
e compartilhar este vídeo. Afinal, quanto mais exploramos juntos, mais descobrimos sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Até o próximo mistério.